Tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, estando na Cesareia de Filipe, portanto ao norte da Palestina, já indo para a região dos pagãos, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E começaram então a dar opiniões. Uns dizem que é João Batista, outro que Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Qual é a opinião do povo a meu respeito? E cada um diz uma coisa. E Jesus pergunta então aos que estão mais próximos a ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E todos ficaram calados, mesmo estando próximos. E Pedro então, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a resposta de Jesus foi muito clara: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és feliz por isso. A mesma frase Isabel vai dizer a Nossa Senhora: bem-aventurada és tu que creste, e tu, Simão, és feliz. És bem-aventurado, porque também fostes objeto do amor do Pai que te revelou estas coisas. Só Deus pode nos revelar esses mistérios de seu amor. Em matéria de fé, não é a opinião popular que vale. O que vale é a revelação de Deus. Deus que revela. É evidente que, devido ao senso comum cristão, o Espírito Santo fala a todos, mas essa confirmação tem que vir do alto. Deus é quem tira o véu, revela, tira o véu do mistério. E que mistério foi esse revelado ali a Pedro? Tu és o Cristo, portanto tu és o Messias, o ungido, o sacerdote, o profeta, o rei, o Filho de Deus. Então és Messias e és o Filho de Deus, vivo. E Jesus vai dizer: não foi a carne e o sangue, não dizes isto por motivação humana, movido pela razão, por forças humanas, mas foi o Pai que te revelou. O Pai que está nos céus.
E depois então, Jesus como que constata aquela predileção do Pai por Pedro. E Jesus então já promete a Pedro uma missão muito maior do que aquela que ele tinha pescando na Galileia. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, mas agora eu te digo que tu és Pedro. E o termo Pedro é pedra, mas pedra no sentido muito amplo. Pedra como se fosse um monte de pedras, ou uma verdadeira pedreira, uma rocha grande. E sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós aprendemos aí desta fala de Jesus? Primeiro, que a obra da igreja é uma obra do Pai e dele, e do Espírito Santo. E que esta igreja, primeiro que ele tem uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o termo igreja, eclésia, significa assembleia. E no tempo de Jesus, assembleia diante do seu Deus. Portanto, eu vou construir a minha igreja. Confirma aquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É uma profissão de fé de Pedro na divindade de Jesus. E então Jesus, já mostrando que é Deus, diz: eu vou construir a minha igreja. Portanto, não há outras igrejas, há a igreja de Cristo. E só há uma igreja. Ele não diz as minhas igrejas. Além disso, quando ele fala minha igreja, Cristo construiu essa igreja como um edifício. Em outro momento, ele vai dizer que essa igreja é como um rebanho, do qual ele é pastor. Em outro momento, vai dizer que é uma videira. Nós somos os ramos e ele é o tronco. São Paulo vai falar a figura do corpo místico de Cristo, como um corpo, do qual nós somos os membros e ele é a cabeça. Mas ali ele fala da igreja como um edifício que ele vai construir. São Pedro depois vai dizer que nós somos as pedras vivas desse edifício. E Cristo é a pedra angular. E devemos viver como essas pedras vivas do edifício. Portanto, esse edifício é vivo, é visível, ele é dinâmico, ele existe do ponto de vista do dia a dia. Portanto, Jesus vai construir esse edifício. Tem uma igreja, e essa igreja está construída sobre uma rocha que é Pedro. Edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E o que caracteriza a igreja de Cristo? E aqui preciso chamar a atenção, porque muitos hoje dizem que Cristo não fez nenhuma igreja, alguns dizem que Cristo não fundou religião nenhuma, apenas ele pregou, outros dizem que ele é um libertador de todo o poder opressor que há no mundo, outros dizem que ele é um grande filósofo, outros que ele é um espírito evoluído, como dizem os espíritas, outros dizem que Cristo foi um grande mentor político de libertação do povo. Enfim, as pessoas falavam e falam muitas coisas de Jesus, mas ele é o Messias, o Filho de Deus feito homem, e constrói uma igreja que é este povo dele, este povo que brota do seu lado aberto na cruz, e constrói essa igreja sobre Pedro. Então aprendemos aí duas coisas. Primeiro, que Cristo, ele constrói uma igreja, portanto ele tem uma igreja. Já como que mostra que aqueles que o seguem têm que seguir nessa igreja. E segundo, que essa igreja, embora apareçam muitas, ela está fundamentada sobre Pedro. Então não podemos querer uma igreja sem Pedro. Nós tivemos Pedro em Roma, morre em Roma na perseguição de Nero no ano 67.
e é substituído por São Lino, São Anacleto, São Clemente, São Evaristo, e vamos até hoje, o Papa Francisco, 266 papas, de forma ininterrupta. E o Concílio Vaticano I diz que o primado de Pedro é princípio e fundamento da unidade da Igreja, e Cristo dotou a Igreja com esse primado perpétuo. Portanto, segundo o próprio Concílio Vaticano I, não haverá nenhum tempo em que esse primado faltará na Igreja. Não haverá tempo em que nunca haverá tempo sem o Romano Pontífice. Por isso estão fora do caminho da própria doutrina da Igreja aqueles que dizem que a Igreja não tem Pedro, não tem Papa. Porque se você tira Pedro, você tira a Igreja. A pedra sobre a qual é edificada a Igreja é o alicerce, e se você tira o alicerce, e o alicerce faz parte do próprio edifício, se você tira o alicerce, você destrói o próprio edifício. Houve papas muito santos, os primeiros papas, a maioria, pelo menos dos primeiros séculos, todos foram martirizados. O último Papa Mártir conhecido é Papa Martinho I, que foi exilado, foi maltratado, morreu praticamente nas masmorras, lá na Crimeia. E outros papas e papas vieram, mas houve tempos difíceis. No século X, por exemplo, em que os papas eram nomeados, escolhidos politicamente por famílias romanas. Foi época difícil. Papas que não davam o seu bom exemplo, papas jovens, 18, 19 anos, um Papa Bento IX, por exemplo, que saía para a noite. Outro, como o Sérgio III, dominado completamente pela marósia, e que depois tem um filho que se torna Papa também, João XI, se não me falha a memória. Foram durante duas décadas, pelo menos, mais de 40 papas, porque havia tantas brigas e de famílias. Quem dominava Roma era a família do Teofilato e da Teodora, que eram os pais da Marósia e de uma outra menina, Teodora II. Então as disputas eram grandes e a Igreja sobreviveu a tudo isto. Um Sérgio III, meu Deus, se a gente for olhar a vida desse homem, quanta tristeza esse homem causou na Igreja, e era o Papa. Mas a Igreja sobreviveu. Sobreviveu. Vem um Estevão VI, com todo respeito ao primado, mas ele tinha uma verdadeira algeriza do Papa anterior, o Papa Formoso, e desrespeito, e não sei que se ódio, porque eu não posso jogar o coração, mas ele desfaz tudo aquilo que o Papa anterior tinha feito, o Papa Formoso, e com raiva dele, manda tirar o cadáver do túmulo, paramenta o cadáver de Papa e vai fazer um julgamento, chamado concílio cadavérico, e depois condena o Papa depois de morto, e pega o cadáver e joga no rio Tibre. Tudo isso a Igreja enfrentou. E digo isso não para envergonhar, mas é preciso que a gente conheça a história da família da gente, para a gente ver como Deus foi agindo na história e permitindo essas coisas. E se nós chegamos, por exemplo, ao cisma do Ocidente, em que 3 homens se diziam papas, depois do cativeiro de Avignon, foram 60 anos que os papas ficaram lá em Avignon, na França, e Roma naquela confusão, e Santa Catarina de Sena fazendo de tudo para o Papa voltar. Foram 60 anos fora de Roma. E depois que voltou, 3 papas, e havia santos que defendiam um, outros santos defendiam outro, uma grande confusão na Igreja. E depois chegamos ao tempo do Renascimento, em que os papas, havia papa que estava mais preocupado com a arte e outro com a guerra, como Júlio II, Alexandre VI. E digo isso não para nos entristecer, mas para mostrar que as portas do inferno
tentaram e tentam destruir a igreja e prevalecer contra ela, porque a igreja é o sacramento de salvação, porque fora dela não há salvação. Então os demônios, eles lutam e trabalham para destruir a igreja, e vão pegar exatamente os pontos chaves para mostrar, segundo o critério deles, que eles podem vencer, embora saibam que não vencem. E a gente vê a igreja passar por todas essas crises, todas essas tempestades. Depois vem as perseguições de fora, desde o início. Depois chegamos à Revolução Francesa, a grande perseguição, Napoleão que prende o Papa lá na França. E vamos vendo aí toda a história da igreja até chegarmos hoje. A igreja é o Romano Pontífice, muitas vezes preso, como Pedro estava preso naquela época. Cada época da história tem as suas prisões e as suas cadeias ao chefe visível da igreja. Porque o ódio é sempre o mesmo para destruir a esposa de Cristo. Porém, quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Jesus é o chefe, é o cabeça da igreja, o cabeça invisível. Mas ele disse para Pedro: eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Ele roga para que, embora haja tantas crises, tantas tempestades, em que essa barca parece que vai afundar, Cristo diz: eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Ele ora ao Pai, e o Pai ouve. E se nós dissermos que Pedro perdeu a fé, e não confirma os irmãos na fé, nós estaremos dizendo que a oração de Cristo não foi atendida pelo Pai. E quando Cristo diz: tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé, é Cristo falando do lado humano de Pedro, que exige sempre uma conversão contínua. Confirma os teus irmãos na fé. E qual foi a atitude da igreja quando Pedro estava preso? A igreja, ouvimos nos Atos dos Apóstolos, orava constantemente por ele. Poderiam ter juntado um grupo e ido lá, e vamos arrancar a força. Talvez culturalmente não tivessem essa ideia, mas possível. A igreja orava constantemente por ele. E quando Herodes achava que iria agora apresentar Pedro ao povo, para Pedro ser humilhado e depois ser morto, o anjo vem e socorre. E assim sempre que ocorre na igreja. Os demônios trabalham para destruir, mas Deus envia sempre os seus anjos, que suscitam meios aqui e acolá para que a igreja seja firme e não seja destruída. Os anjos batalham contra os demônios na igreja. Batalham. Há uma guerra espiritual muito grande dentro da igreja hoje. Sempre houve, mas hoje há, e muito grande. Uma grande batalha, que não é a força da nossa palavra que vai resolver, mas é a força da oração e do nosso testemunho de fé. Isto sim, porque é nos tempos de grandes crises que acontecem sempre verdadeiras transformações e renovações. Nós temos que buscar a santidade, aí sim nós vamos ajudar a igreja, porque a igreja existe para isso. Hoje é a mesma coisa. O Papa também tem suas cadeias. Para nós não importa no sentido prático quais são.
Que cadeias nós temos hoje? Poderíamos discutir sobre isso, mas não adianta nada. O que adianta hoje é nós orarmos por Ele, procurarmos manter o respeito e o amor por Ele. Basta isso. Orarmos, manter o respeito e o amor. E obedecer naquilo que é próprio da igreja, que diz respeito à nossa salvação. Porque hoje nós temos uma coisa muito importante, que é todo o magistério que vem praticamente da era apostólica até hoje. Então todos os documentos que saírem na igreja, nós vamos sempre lê-los, aplicá-los e interpretá-los à luz dos anteriores. Então o grande problema que há hoje entre os que estudam esses assuntos é que quando chega um documento, coloca aquele documento como se fosse a partir de agora a igreja começou. É a igreja que começa agora com o Papa X ou Y. Não, nós temos 2000 anos de história. Então não podemos ficar numa igreja fixista, porque a igreja tem esse dinamismo, mas não podemos dizer que a igreja acabou em determinado ano, por isso aceitamos tudo até esse ano, e a partir daí a igreja acabou, não ensina mais, o que vai contra a fé. Ou não podemos ir pelo contrário, dizer que tudo que foi ensinado antes até o ano X não interessa e que a igreja começou a partir de agora. Não. A nossa igreja vem de Cristo, vem de Pedro, vem passando e vai até o fim do mundo. E Cristo continua ensinando, governando e santificando a sua igreja até o fim do mundo. Passando por essas tempestades que são várias, por essas crises que são várias. Então nós temos que confiar na promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso os documentos oficiais, que são documentos que têm o seu peso, estou falando do magistério, não estou falando de um sermão, de uma entrevista, ou coisas do tipo, estou falando do magistério, com peso próprio dos seus documentos. Aí tem a garantia do Espírito Santo, de que, e é lógico que eu tenho que lê-los, interpretá-los à luz dos anteriores. Senão eu vou fazer tudo segundo o meu gosto, como acontece hoje. Se o padre é mais liberal, termina interpretando o documento segundo o seu liberalismo. Agora liberou tudo. Não é assim. Tem que olhar segundo os anteriores. Vê, por exemplo, a questão da comunhão para as pessoas que são divorciadas e que vivem segundo união. Agora liberou tudo. Não. Existe uma série de documentos disciplinares e doutrinários da igreja até hoje. Então tudo que vier vai ter que ser interpretado à luz desses documentos, que foram oficiais, emitidos pelo Santo Padre, pela Santa Sé. Então nós temos que ter esse cuidado, senão a gente começa a dizer, poxa, então mudou tudo? Não. Então o liberal diz agora, liberou geral. Não, não é assim. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje, e vai ser amanhã. Porque é uma ofensa feita a Deus antes, hoje não ofende mais. Por acaso Deus mudou? O que era certo ontem, continua sendo certo hoje. Agora, medidas disciplinares, elas podem mudar de acordo com as situações, com o tempo disciplinar. Mas aquilo que mexe com doutrina, a doutrina com verdades de fé e de moral, essas não mudam. Porque Deus é o mesmo. São Paulo fala isso. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, a gente tem que ter essa fé na igreja, e essa fé na igreja nos é dada pelo próprio Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não adianta.
Agora, cada um tem a sua vida católica e deve cuidar da sua vida católica como discípulo de nosso Senhor, como fiel da igreja, buscando a santidade, buscando a perfeição, dando testemunho da fé, procurando levar essa fé para as outras pessoas. Isso sim. E de acordo com o seu estado de vida, com a sua condição. Então, quem é casado, cuidar lá dos seus filhos, da sua família, dando seu testemunho também na sociedade. O padre na sua paróquia, procurando ajudar os colegas, mostrando pontos e pontos de doutrina, enfim, cada um na sua função. Os bispos, entre eles, mostrando aqui e acolá como a coisa deve andar, segundo a doutrina, e cada um. Ninguém pode querer achar que é salvador da igreja. Salvador é Jesus. Então eu vou colocar agora uma postagem na internet e vou salvar essa situação. Que pretensão é essa? Que pretensão é essa? Eu não tenho essa pretensão. Se alguém tem, faça. Eu não tenho. Eu sei que não adianta nada. Adianta eu fazer isso com vocês aqui. Ensinar a doutrina. Adianta eu chegar naquele altar e rezar a missa direito, como a igreja quer. Adianta eu me sentar naquele confessionário para perdoar os pecados de vocês, porque senão vocês vão todos para o inferno. Isso é que eu tenho que fazer. Agora eu vou subir lá no Corcovado e ficar gritando para todo mundo contra um, contra outro. Isso não adianta nada. Adianta aqui. Porque a salvação ela é individual. E adianta cuidar também da minha. Porque eu quero chegar na porta do céu e entrar com vocês. Não quero ficar do lado de fora não. Por isso rezem por mim, que a responsabilidade é grande. Então hoje é um dia de nós pensarmos mais na nossa igreja. Agradecemos a Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sou católico. Obrigado pela doutrina. Obrigado pela fé que eu tenho. Obrigado pelos sacramentos. Obrigado por aqueles que o Senhor colocou na minha vida, que me conduzem ao céu. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo caminho que o Senhor me fez trilhar e me faz trilhar. E vamos por esse caminho, buscando a perfeição. Então que Deus nosso Senhor sempre nos acolha cada vez que a gente cai, porque a luta contra o pecado é grande e às vezes desgastante, e o inimigo quer colocar desânimo. Então que Nossa Senhora venha sempre nos socorrer e vamos seguindo. Depois passa tudo, depois é o céu e acabou-se. Então Deus nosso Senhor nos dê essa graça da firmeza na fé, na sua igreja, e vamos em frente com a graça dele. Amém. Tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam